A insegurança, quando a alma se esquece de si. Vivemos em tempos barulhentos, tempos em que se diz muito e se escuta pouco, tempos em que se expõe demais e se contempla de menos. A sociedade moderna se veste de estímulos e se desnuda de essência. E nesse excesso de vozes externas, nasce o que talvez seja a dor mais silenciosa e mais profunda do nosso tempo: a insegurança de não saber, verdadeiramente, quem se é. Não se trata de esquecer um nome, uma função ou uma profissão. Trata-se de uma ausência muito mais íntima. A ausência de um eixo, de um lugar interno que nos sustente quando tudo do lado de fora ameaça ruir. Essa insegurança não grita. Ela se insinua. Ela aparece nas escolhas que não são feitas, nos caminhos que não são percorridos, nas palavras que não são ditas. Ela se revela quando esperamos aprovação para existir, quando mendigamos pertencimento, quando trocamos a verdade interior pelo aplauso passageiro. É a alma, esquecida de si, tentando caber em moldes alheios. E ao contrário do que imaginamos, a insegurança não nasce da fraqueza. Ela nasce da desconexão, da distância entre quem somos e quem fomos condicionados a acreditar que deveríamos ser. E onde há distância entre o ser e o parecer, floresce a dúvida. A dúvida de si. A dúvida do mundo. A dúvida da vida. Mas essa dúvida não precisa ser um abismo. Ela pode ser ponte. Ponte entre o que nos ensinaram e o que viemos descobrir. Ponte entre a superfície do ego e a profundidade da essência. E é aqui que os princípios herméticos se tornam guias. Não como regras exteriores, mas como espelhos internos. Porque o hermetismo não nos oferece um mapa de fora. Ele nos convida a reconhecer o universo dentro. E o primeiro princípio a nos estender a mão é o mais fundamental de todos: o mentalismo. O mentalismo. A mente como arquiteta do eu. Hermes Trismegisto, mestre entre os mestres, ensinou. O todo é mente. O universo é mental. Se tudo o que existe nasce na mente, então a sua imagem de si, essa que hoje se mostra insegura, hesitante ou fragmentada, é uma construção. Não é uma verdade absoluta, é uma ideia cultivada. E como toda ideia, ela pode ser observada, questionada, refinada ou dissolvida. Quantas vezes aceitamos, sem perceber, pensamentos que não nos pertencem? Quantas vezes repetimos, como mantras silenciosos, frases que nos diminuem? Você não é bom o suficiente. Não fale demais. Se mostrar fraqueza, vão se afastar. Você precisa ser igual aos outros. Essas vozes, muitas vezes plantadas na infância, por olhares ausentes ou palavras duras, continuam vivas dentro de nós, mesmo quando os que as disseram já não estão mais presentes, e a mente, como solo fértil que é, dá forma ao que nela se planta. O mentalismo nos convida, então, a uma jardinagem interior, a cuidar do que deixamos crescer dentro, a nos tornarmos jardineiros do próprio campo vibracional. E para isso, o primeiro passo é a atenção. Observar os próprios pensamentos não com censura, mas com lucidez. Quando perceber a insegurança surgindo, pergunte: essa dúvida é mesmo minha ou é um eco antigo? Esse medo foi ensinado ou experienciado? Essa autoimagem é construída pela essência ou pelo reflexo dos outros? Essas perguntas não servem para dar respostas rápidas. Elas servem para abrir clareiras no meio da floresta mental em que, muitas vezes, nos perdemos. E cada clareira aberta é espaço para que a luz da consciência penetre. A mente. Templo ou prisão? Imagine por um instante que sua mente é uma casa. Quem construiu essa casa? Com que tijolos? Com que referências? Quem são os inquilinos que habitam os seus cômodos? Há pensamentos que estão ali há tanto tempo que você já nem percebe, mas que são visitas e não donos. Há julgamentos que foram herdados. Há crenças que foram impostas. Há identidades que foram moldadas para agradar.
E quanto mais essa casa mental estiver ocupada por ideias que não são suas, mais difícil será ouvir a voz da sua verdade. O caminho não é destruir a casa, é reformá-la. Com calma, com respeito, com coragem. Substituir o concreto do medo pela madeira da presença. Abrir janelas onde antes havia paredes, iluminar os cantos escuros com a luz da autoaceitação. A mente, quando cuidada, deixa de ser uma prisão e se torna um templo. A insegurança como convite ao retorno. A insegurança, então, não precisa ser condenada. Ela pode ser escutada. Ela pode ser compreendida como um convite da alma, um chamado sutil dizendo: você se afastou demais de si. Está olhando demais para fora. Volte. Lembre-se. E é ao aceitar esse convite que iniciamos a verdadeira jornada do autoconhecimento. Não uma busca por perfeição, mas uma peregrinação em direção ao centro. Porque o que realmente cura a insegurança não é a certeza absoluta, é a intimidade com a própria verdade. E essa verdade não se revela por imposição. Ela floresce no silêncio, na escuta, na presença. Se você sente que algo em você está pronto para voltar, para se lembrar, para deixar de lado o personagem e reencontrar a essência, então você já começou. E como dizia o filósofo romano Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas quando se reconhece a direção, mesmo que seja a direção de si, todo o universo começa a conspirar a favor. A insegurança se dissolve pouco a pouco, não porque o mundo muda, mas porque você muda o modo de habitá-lo, e a sua presença, uma vez ancorada em verdade, passa a ser inabalável. A insegurança e a confiança, duas margens do mesmo rio. Há quem acredite que a confiança é o oposto da insegurança, que uma só nasce da morte da outra, mas essa ideia, por mais intuitiva que pareça, é limitada. Ela coloca o ser humano entre extremos rígidos, como se estivéssemos destinados a escolher entre um polo ou outro para sempre. O hermetismo, no entanto, oferece uma visão mais profunda, mais fluida e mais humana. Segundo o princípio da polaridade, tudo o que existe no universo se manifesta em pares. Não como inimigos, mas como extremos de uma mesma essência. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O Kybalion frio e o calor são temperaturas. A luz e a escuridão são variações de brilho. A tristeza e a alegria são pulsações da alma. E a insegurança e a confiança são graus diferentes de relação com o próprio ser. A oscilação é natural. A rigidez não. A vida pulsa. E como tudo o que pulsa, ela oscila. Há dias em que estamos centrados, firmes, claros. E outros em que vacilamos, duvidamos, nos retraímos. Essas oscilações não são sinal de fraqueza, são sinal de humanidade. O problema surge quando confundimos um estado passageiro com uma identidade permanente. Estou inseguro. É diferente de eu sou inseguro. A primeira frase aponta para um momento. A segunda constrói uma prisão. Quando fazemos da insegurança uma definição, deixamos de perceber a possibilidade de nos mover dentro do espectro da polaridade. Você não é um ponto fixo. É uma trajetória. Pense na sua insegurança como um ponto no termômetro emocional. Agora imagine a confiança como outro ponto, mais distante. Entre os dois, há uma régua, um caminho, um campo de possibilidades. A cada gesto de presença, de autoescuta, de ação consciente, você dá um passo em direção ao outro polo. Não se trata de anular o que sente, mas de se deslocar com lucidez. É assim que o hermetismo nos ensina a lidar com as emoções, não as negando, mas as movimentando. Você não precisa virar alguém confiante da noite para o dia. Precisa apenas começar a caminhar. A confiança não é ausência de dúvida. É movimento mesmo com ela. Vivemos sob a ilusão de que as pessoas confiantes são aquelas que nunca hesitam. Mas a verdadeira confiança
não mora no peito dos que nunca sentem medo. Ela vive no coração daqueles que decidiram não ser guiados por ele. O medo em si é um mensageiro. A dúvida, uma companheira da reflexão. A questão é: você anda com elas ou as deixa andar por você? A confiança nasce não da certeza absoluta, mas da escolha consciente de seguir, mesmo sem todas as garantias. O problema não é sentir. É paralisar. Você pode sentir insegurança e ainda assim dar o primeiro passo. Pode duvidar e ainda assim se apresentar. Pode temer e ainda assim ser inteiro. Essa é a beleza da polaridade. Ela não nos prende. Ela nos propõe movimento. Se hoje você está mais próximo do polo da dúvida, tudo bem. A pergunta mais importante é: para onde você quer caminhar? E a resposta não se encontra na comparação com os outros, mas na fidelidade ao seu próprio ritmo. O caminho do meio, onde a alma encontra paz. No hermetismo, o equilíbrio não é visto como uma média neutra, sem cor. É visto como um ponto de poder, entre o excesso de confiança que beira a arrogância e a ausência total de firmeza, que se transforma em submissão. Há um centro. Esse centro é feito de consciência. É ali que mora o ser que sabe o que sente, mas não se define por isso, que reconhece suas falhas, mas não se reduz a elas, que caminha com humildade, mas também com firmeza, e é nesse ponto que a insegurança se transforma, de inimiga silenciosa para mestra compassiva. Transformar o polo, um exemplo prático. Pense numa mulher que deseja falar em público. Ela tem conhecimento, experiência, mas sempre recua. A voz da insegurança diz: você vai travar. Vão perceber que você está nervosa. E se ninguém gostar? Durante muito tempo ela obedece essas vozes. Até que um dia ela as escuta com atenção. E ao invés de fugir delas, ela responde: sim, posso me emocionar, mas também posso ser verdadeira. Sim, posso esquecer uma palavra, mas não esquecerei quem eu sou. Sim, talvez não agrade a todos, mas não estou aqui para ser aprovada. Estou aqui para oferecer o que sei. Nesse momento, ela não se tornou invulnerável. Ela apenas se aproximou do centro, e foi suficiente. O princípio da polaridade nos ensina que você não está parado, está em processo, está se movendo, às vezes com passos largos, outras vezes em silêncio por dentro. Confie nesse movimento. A segurança não é um ponto fixo que se conquista e nunca mais se perde. Ela é uma dança interna, um equilíbrio dinâmico, uma relação viva com a sua verdade. E quanto mais você a pratica, mais ela se torna um estado natural. Na próxima parte, exploraremos o princípio do gênero e como integrar suas forças internas, razão e emoção, firmeza e sensibilidade, é o caminho para uma identidade plena, madura e segura. O princípio do gênero, a união dos opostos como alicerce da identidade. Aquilo que o mundo dividiu, a alma pode reunir. Aforismo hermético: vivemos num mundo que nos ensinou a separar, a dividir o que sentimos do que fazemos, a valorizar a razão e desconfiar da emoção, a exaltar a firmeza e diminuir a sensibilidade. E nessa divisão, perdemos algo essencial: inteireza. A insegurança, quando olhada de perto, muitas vezes revela uma alma que não está inteira. Uma alma que vive puxada por extremos, ora fria demais, ora intensa demais, ora racional, ora impulsiva. E esse movimento não é equilíbrio, é conflito. O hermetismo nos propõe outra via, a via da integração. O princípio do gênero, tudo, contém os dois princípios. Hermes nos ensina: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Mas o que isso significa? Significa que dentro de cada ser humano, independentemente de seu sexo biológico, existem duas forças primordiais. A força do masculino, razão, estrutura, direção, disciplina, ação. A força do feminino, intuição, acolhimento, sensibilidade, fluidez, escuta. Essas forças não competem.
Elas se complementam. Quando andam juntas, formam o que o hermetismo chama de magia criadora. A capacidade de dar forma a algo novo, harmônico e verdadeiro. Mas quando estão em conflito, surgem os sintomas que conhecemos bem: insegurança, medo, autossabotagem, vazio. A identidade segura nasce da harmonia entre os dois. Pense em alguém que tem muita disciplina, mas pouca escuta interior. É eficiente, mas vive em tensão. Faz muito, mas sente pouco. Planeja, executa, mas não se percebe. Agora pense em alguém que sente tudo. É profundo, empático, intuitivo, mas não sabe agir, não se posiciona, não estrutura. Nos dois casos, há brilho, mas também desequilíbrio. O primeiro precisa do feminino para descansar no próprio sentir. O segundo precisa do masculino para transformar emoção em ação. E assim como o universo gira com ordem e beleza porque une luz e sombra, nós também nos tornamos inteiros quando acolhemos os dois lados da alma. O eu dividido adoece, o eu integrado floresce. A insegurança se alimenta do conflito entre essas duas forças internas. Quando, por exemplo, você sente vontade de dizer algo, mas se cala para evitar conflito. Você deseja realizar um projeto, mas se paralisa diante da dúvida. Você sonha alto, mas se sabota ao tentar colocar em prática. Nesses momentos, geralmente, seu feminino está falando, desejo, emoção, mas seu masculino está ausente, ação, decisão. Ou seu masculino está dominante, pressão, rigidez, e seu feminino sufocado, intuição, escuta. E enquanto essa dança estiver descompassada, a alma não encontra repouso, mas quando há conciliação, surge a segurança real, não a que se exibe, mas a que sustenta. Como restaurar o diálogo interno entre o masculino e o feminino? Observe seus padrões dominantes. Você é mais mente ou coração? Mais executor ou mais sonhador? Mais estruturado ou mais intuitivo? Essa resposta não é um julgamento. É uma chave. Ative o princípio complementar com intenção. Se você sente que se organiza demais, mas se sente vazio, traga arte, escuta, silêncio. Se você se perde em sensações, mas nunca concretiza, traga disciplina, metas, rotina. Essa ativação não é forçada. Ela é praticada, como quem aprende um novo idioma emocional. Torne decisões conscientes um espaço de diálogo interno. Antes de dizer sim ou não a algo importante, pergunte-se: o que minha razão diz? O que minha emoção diz? O que nasce quando as duas conversam? É no espaço dessa escuta que mora a resposta mais madura. Exemplo prático: a decisão que nasce da união interna. Um jovem recebe uma proposta de trabalho. É uma boa oportunidade financeira, mas algo em seu coração resiste. Se ele estiver desconectado de si, pode agir por impulso, apenas emoção, ou por medo, apenas razão. Mas ele decide aplicar o princípio. Escuta o corpo. Atenção ou leveza? Escreve os prós e contras. O que é coerente com seus valores? Pede um tempo, dorme, sonha, silencia. E então responde com clareza, não por medo ou por desejo, mas por alinhamento. Essa é a escolha feita pelo eu integrado. Você não precisa ser só forte, nem só sensível. Você pode ser ambos, com equilíbrio, com verdade, com beleza. O princípio do gênero nos ensina que segurança emocional é fruto de união. A união entre o que decide e o que sente, entre o que faz e o que contempla. E quando essa união acontece, não há mais conflito interno. Há coerência, e a coerência é o terreno onde a autoconfiança floresce. Na próxima parte, vamos aplicar o princípio da correspondência para entender como o mundo exterior espelha a sua relação consigo. E como, ao mudar dentro, você transforma tudo ao redor. O princípio da correspondência. O mundo como espelho da alma. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora.
Hermes Trismegisto, há uma tendência moderna de acreditar que o mundo nos rejeita, que não somos reconhecidos, respeitados, amados, vistos. E quando isso se repete, relações superficiais, desvalorização no trabalho, solidão mesmo em meio à multidão, surge um sentimento profundo de inadequação, a sensação de que há algo errado conosco, ou com o mundo. Mas o hermetismo propõe uma terceira via. O mundo não está contra nós. Ele está nos refletindo. O que você vibra, o mundo ecoa, não no sentido mágico de um castigo ou recompensa, mas no sentido sutil de correspondência, vibracional. Se você anda pela vida com o coração contraído, o olhar para baixo, o medo de falar, o mundo não responde com entusiasmo. Se você não se escuta, os outros também não escutam. Se você não se respeita, os outros tendem a ultrapassar seus limites. Se você se trata como secundário, é tratado como cenário. É duro aceitar isso, mas também é libertador, porque se o mundo reflete, então, mudar a forma como somos por dentro é também mudar a imagem que o mundo nos devolve. O autoconhecimento altera o campo de correspondência. Imagine duas pessoas entrando na mesma sala. A primeira entra desconfiada, com medo de ser rejeitada. Olha ao redor, evita contato visual, busca aprovação. A segunda entra com serenidade. Não precisa se impor, mas está inteira. Olha nos olhos, fala com clareza, ouve com atenção. Ambas dizem a mesma coisa, mas o mundo responde de maneira diferente. Por quê? Não importa só o que se diz, mas de onde isso vem, com que vibração, com que frequência, com que presença. A identidade construída no autoconhecimento não precisa convencer. Ela apenas emana. E essa emissão é a linguagem que o mundo entende. Relacionamentos como espelhos vivos. Quer saber como está a sua relação consigo? Observe os vínculos que você mantém. Se você constantemente se sente rejeitado, pode estar rejeitando partes de si. Se vive relações onde se anula, talvez esteja acreditando que precisa diminuir para caber. Se repete padrões de desrespeito, talvez esteja se tratando com negligência interna. Isso não significa culpa. Significa poder. Porque se você criou essa realidade de forma inconsciente, pode recriá-la de forma consciente. A mudança de fora começa por dentro. Muitos tentam mudar o mundo externo com fórmulas, mas vou mudar de cidade. Vou trocar de emprego. Vou encontrar alguém novo. E às vezes isso ajuda. Mas, se a estrutura interna continuar a mesma, você mudará de cenário, mas não mudará de roteiro. As mesmas dinâmicas se repetirão com novos rostos, novas vozes, novos contextos, até que você perceba. Não se trata de trocar o espelho, mas de mudar quem está diante dele. Prática de autoobservação vibracional. Pegue papel e caneta. Escreva. Como você gostaria de ser tratado? Que tipo de vínculos gostaria de atrair? Que tipo de ambiente deseja viver? Agora se pergunte. Como você tem se tratado? Que tipo de pensamento tem alimentado sobre si? Que espaço tem dado à sua presença? Compare as listas. E veja onde há dissonância. Esse é o mapa da sua frequência atual. E também a bússola para a sua transformação. Exemplo prático. Mudança de campo interno. Um homem sente que nunca é ouvido nas conversas. As pessoas o interrompem, decidem por ele, ignoram suas ideias. Durante muito tempo ele culpa os outros, mas um dia começa a observar. Percebe que ele fala com hesitação. Baixa os olhos ao argumentar. Pede desculpas por existir. Então, ele muda. Começa a respirar antes de falar. Passa a usar frases curtas, firmes. Olha nos olhos. Mesmo que com receio, o mundo não muda de imediato. Mas aos poucos, o espaço que antes lhe era negado começa a surgir. Porque ele ocupou o espaço dentro de si primeiro. A vida não nos pune. Ela nos instrui. Cada experiência é um reflexo pedagógico, uma devolutiva energética daquilo que você emana, consciente ou não. O princípio da correspondência nos convida à autorresponsabilidade. Não como peso, mas como chave.
A chave que abre a porta da coerência. E quando há coerência entre o que se é, o que se sente e o que se vive, não há mais insegurança, há serenidade. Na próxima parte, vamos fechar este roteiro com uma prática hermética guiada, para dissolver os reflexos antigos e ativar uma presença interna firme, estável e profundamente conectada com a sua verdade. Prática hermética. O silêncio que devolve a si mesmo. A alma sabe o caminho de volta. Só precisa de silêncio suficiente para escutar. Inspiração hermética. Nesta prática, não vamos buscar respostas rápidas. Vamos fazer algo mais essencial. Vamos lembrar. Lembrar de uma presença que já está em você. Lembrar da parte que não se abalou, mesmo quando tudo ao redor caiu. Lembrar que por trás de todo medo, ainda vive ali, intacta, uma centelha. De verdade. Essa prática é um retorno. Simples, profundo, honesto. Sente-se com a coluna ereta. Se puder, desligue notificações, reduza estímulos, feche a porta. Deixe que o mundo lá fora permaneça. Lá fora. Feche os olhos. Leve a atenção ao corpo. Sinta os pés no chão, a respiração no peito, a gravidade que te ancora. Inspira, profundamente, e solta o ar. Devagar, mais uma vez. E mais uma. Você chegou. Etapa 1. Dissolvendo os ruídos. Imagine à sua frente um espelho. Mas esse espelho, há muito tempo, está coberto. Coberto por rótulos, por vozes, por imagens que você aceitou como suas. Sobre ele, estão escritas frases. Você precisa agradar para ser aceito. Você é frágil. Você nunca vai ser suficiente. Você tem que ser como os outros. Observe essas frases. Agora, com as mãos da mente, vá apagando cada uma. Com calma. Com verdade. Não lute com elas. Apenas libere-as. Respire. O espelho vai se limpando. Vai se revelando. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você vê algo diferente. Você vê você sem filtro. Sem disfarce. Sem esforço. Apenas você. Respire com essa imagem. E repita, em silêncio. Eu me lembro de mim. Eu me recebo de volta. Etapa 2. Ativando os princípios internos. Leve agora sua atenção ao coração. Visualize ali 2 feixes de luz. Um dourado. Força, estrutura, clareza. Seu masculino interno. Um prateado. Suavidade, intuição, presença. Seu feminino interno. Veja esses 2 feixes se aproximando, se encontrando, se reconhecendo. No ponto em que se tocam nasce uma luz pulsante, uma luz rosada, quente, acolhedora. Essa luz começa a se expandir, do peito para o abdômen, dos ombros para os braços, da cabeça aos pés. Você está inteiro. Você está habitado. Você está em si. Repita, com a voz da alma, eu sou o que sou. E é suficiente. Etapa 3. Ancorando a nova vibração. Traga, agora à mente uma situação que costumava despertar insegurança. Apenas observe, sem julgamento. E veja como agora, com essa nova luz, essa nova presença, você pode olhar diferente. Você não precisa se defender, nem provar nada, nem fugir. Você apenas permanece. Respira, aceita, sustenta. Essa é a vibração da coerência. Leve uma das mãos ao centro do peito, a outra sobre o abdômen. Sinta o calor e diga mentalmente: a partir de hoje, eu volto para mim. A insegurança não é mais minha guia. A verdade agora é minha âncora. Silencie por mais alguns instantes. Quando estiver pronto, movimente lentamente os ombros, o pescoço, as mãos, abra os olhos e perceba: você voltou diferente. Não porque algo novo chegou, mas porque algo antigo, que sempre foi seu, despertou. O mundo seguirá com suas exigências. As vozes externas continuarão.
As dúvidas talvez ainda visitem. Mas agora você tem algo que não tinha antes: um ponto de retorno. Esse ponto não está em livros, em vídeos ou em gurus. Está em você. E quanto mais você o visita, mais ele se expande. E um dia, a insegurança deixará de ser o centro da sua história, para ser apenas uma página, daquelas que lemos com gratidão, mas não precisamos mais repetir. Se esse conteúdo tocou você, se essa prática te reconectou com algo essencial, te convido a caminhar conosco. Aqui, no canal Mente Informada, exploramos juntos os caminhos do autoconhecimento, da sabedoria hermética e da reconexão com a alma. Inscreva-se, compartilhe e comente abaixo. O que você reencontrou em si hoje? Qual voz interna você escolhe escutar daqui para frente? E lembre-se, a verdadeira confiança não grita. Ela sussurra firme a partir do centro.